Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula 3 online. Vamos falar um pouquinho hoje, dentro do módulo de secretariado, qual a importância da comunicação, os tipos de atendimento que a secretária trabalha, a secretária assessor, e vamos falar um pouquinho também sobre organização do tempo, tá? Então a gente vai fazer 2 capítulos, que é o capítulo 4 e 5 do módulo de secretariado, tá bom? Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre comunicação. O que a gente pode falar sobre comunicação? Primeiro, que comunicação é o ato de se fazer entender e de ser entendido, tá? Então, o processo de comunicação entre duas pessoas, ele vai além do que só falar e do que só escutar. Lembra que a gente falou no módulo de marketing pessoal sobre o ouvir atento, sobre o ouvir processando a informação? É nesse sentido, é aquele ouvir com cuidado, prestando atenção, processando as informações do que a pessoa está te dizendo, para você ter um ouvir atento, tá? Entender a mensagem que está sendo passada pelo emissor. Então, para que não haja aquela conversa de telefone sem fio, sabe? Quando você fala uma coisa, a pessoa do outro lado entende outra, que gera um ruído na informação. Então, o processo de comunicação ele é estabelecido de forma eficiente quando as duas pessoas estão atentas ao que está sendo transmitido. E é muito importante que a gente tenha essa habilidade, a habilidade de se comunicar de forma eficiente, e é isso que tem permitido o desenvolvimento do processo administrativo nas empresas, tá? Porque tem muita gente que não faz esse ouvir atento, esse ouvir com cuidado, esse ouvir prestando atenção, tá? Esse ouvir para gerar um processo de comunicação. Falar, todo mundo pode falar, ouvir, todo mundo pode falar, ouvir. Mas o importante é a gente estar prestando atenção para o que o outro quer dizer, tá? Porque o processo de comunicação ele começa com o emissor tentando passar alguma mensagem para o receptor que vai receber essa mensagem e é através da forma que ele interpretar que ele vai poder fazer o passo seguinte, tá? Então, falta nas empresas pessoas que prestem atenção, que possam estabelecer esse processo de comunicação eficiente, seja uma comunicação verbal ou não verbal. Tá? A gente vai ver então que para o processo de comunicação acontecer, a gente precisa de alguns elementos básicos. Então, se não tiver um desses elementos básicos, o processo de comunicação não vai poder acontecer, tá? Então, quem está no processo de comunicação? Quais são os elementos que estão no processo de comunicação? Então, primeiro, o emissor. O emissor é quem emite a mensagem, geralmente é quem está falando ou quem está escrevendo para alguém. É ele que vai redigir a mensagem ou vai falar a mensagem. Por isso que é o emissor. Na outra ponta, a gente tem o receptor, que é a pessoa que vai estar recebendo essa mensagem, seja ela ouvida, ou seja, lendo essa mensagem, ou recebendo através de gestos ou através de posturas essa mensagem. No meio desses dois vai estar a mensagem que está sendo propriamente veiculada, tá? Ou através dos sons da sua voz, ou através do som do rádio, da televisão ou do telefone, ou então através da escrita, do código que está sendo utilizado nessa escrita, que seriam as letras, tá? Então a gente vai ter aí o emissor, o receptor, a mensagem, que é o conteúdo da comunicação, a gente vai ter o canal, que é o meio por qual está sendo enviada essa mensagem ao receptor, que pode aí ser por meio de carta, por meio de telefone, por meio de televisão, por meio de uma conversa, por meio de gestos, tá? Então a gente tem esses elementos que formam o processo de comunicação, tá? Sem um desses elementos básicos, a comunicação não acontece, ela não se estabelece, tá? Então eu até fiz um desenho para vocês, montei um desenho aqui no próximo slide, que é a representação gráfica do processo de comunicação. Numa ponta estando o emissor, na outra ponta estando o receptor, no meio a gente tem aí a mensagem, o canal que vai ser utilizado. E o que é o feedback? O feedback é o retorno que o receptor vai dar através do que foi dito pelo emissor. Se eu entendi a mensagem, se eu não entendi, se eu preciso de maiores esclarecimentos, tá? Então, o feedback é sempre o retorno. Quais são os tipos de comunicação? A comunicação ela pode acontecer na maneira verbal, que é aquilo que é dito, expresso em ideias, desejos, opiniões ou crenças. E vai se dividir em duas formas. A comunicação verbal ela pode ser escrita, e aí vai acontecer em livros, cartazes, jornais, e-mails, documentos,
mensagens de texto, ou então a comunicação verbal oral, que é o diálogo oral. Vai ser através de um diálogo entre duas pessoas, pode ser presencial, ou através de uma conversa por telefone, através de mensagens do rádio, da TV, tá? Então a comunicação também pode acontecer verbal oral ou verbal escrita. E o segundo tipo de comunicação, que é o não verbal. A comunicação não verbal, ela pode substituir a verbal, tá, gente? Muita gente não acredita, mas eu falo que um gesto vale mais do que 1000 palavras. Às vezes, se você olhar no rosto da pessoa, você vai entender perfeitamente o que ela quer dizer sem ela nem abrir a boca, tá? Então, a comunicação não verbal, ela acontece através de gestos, através da postura, de expressões faciais, de objetos que vão querer substituir aquilo que ia ser escrito ou falado, tá? Nós utilizamos os tipos de comunicação para identificar a melhor forma de se comunicar ao telefone, tá? Ou com clientes ou com superiores. Então a gente vai ter ou a comunicação verbal, escrita ou falada, ou a comunicação não verbal, como forma de falar com o cliente, com o superior, tá? A gente vai escolher qual delas é a melhor. Tipos de atendimentos. Então, depois que a gente já escolheu qual é a melhor forma de falar, a gente vai verificar quais são os tipos de atendimento, tá? Então, os tipos de atendimento que a gente vai ter que fazer diferencial, seja ele com o superior, seja ele com o cliente, seja ele por telefone, tá? Então, se for o atendimento ao superior, segue uma regra. Se for atendimento ao cliente, segue uma regra de comunicação. Se for atendimento ao telefone, segue uma terceira regra. Então, primeiro, atendimento ao superior. O superior é aquele que dita a forma como nós, secretárias ou assessores, vamos falar com eles, tá? Lembra que eles são a pessoa que está acima, tá num nível hierárquico acima, então ele merece respeito, merece que a hierarquia seja cumprida. Então, geralmente é ele que vai ditar a forma como vai haver a comunicação, tá? Se o superior for uma pessoa mais flexível, for uma pessoa mais ponderada, geralmente a comunicação vai fluir melhor. Agora, se for uma pessoa mais distante, mais ignorante, mais rude, às vezes a comunicação tende a não fluir muito bem entre a secretária e o assessor e seu superior, tá? Então, se o superior for legal, acaba que a comunicação flui. Se não, vai ficar meio truncada aquela comunicação, fica com medo de falar, de saber qual vai ser a resposta do superior, tá? Então, é sempre respeitar a hierarquia, evitar a intimidade com o seu superior, ser discreta, sigilosa, aquilo que a gente falou no código de ética, não levar para frente nenhuma informação para terceiros, saber ouvir críticas, tá? Porque o superior, geralmente, se ele tem uma relação direta com a secretária ou com o assessor, ele tem uma certa intimidade para poder falar, olha, isso não ficou legal, faz melhor assim, faz melhor assado, tá? Saber ouvir crítica é bom para a gente poder melhorar o nosso trabalho e não vai ser diferente com o nosso superior, tá? Não ser bajulador, porque tem superior que detesta aquilo de ficar puxando o saco, de ficar querendo falar, fazer mimimi, de ficar toda hora com conversinha paralela, não ficar bajulando, tá? É fazer o seu trabalho, apresentar a sua produtividade, ser correta, ser pontual, fazer tudo aquilo que a gente já falou no código de ética, mas não ficar bajulando, tá? Não é porque você tem intimidade que você vai ter que ter conversas diferenciadas com o seu superior para bajular, tá? Para puxar o saco. Qual tipo de atendimento a gente tem que fazer com o cliente? Além do superior, que é muito importante porque é ele que paga o salário, ele é nosso chefe, né? O cliente também é uma outra pessoa muito importante na cadeia de comunicação, tá? Às vezes a gente acha que atender o telefone porque foi o cliente que ligou. Mas ele é cliente do meu superior, ele não é meu cliente. Mas pensa assim, se o cliente deixar de ser cliente da empresa e numa cadeia todos os clientes deixarem de ser cliente da empresa, quem está comprometido o trabalho é o seu, né? É você que pode perder o seu posto numa grande empresa se todos os clientes forem embora. Então, por isso, o cliente ele é a pessoa mais importante. Ele é até mais importante que o seu superior. É para ele que você deve o respeito máximo, é para ele que você deve a atenção máxima. Então, é tratar ele, assim, a pão de ló. Tratar ele muito bem, tá? Ele merece toda a atenção, toda a gentileza, toda a educação. É indispensável satisfazer todas as suas necessidades, então o ideal é que a secretária ou o assessor saiba toda a gama de serviços que a empresa oferece. Por quê? Se ela sabe conduzir o cliente para o departamento correto, para a pessoa que atende corretamente, não vai transferir ele para um setor errado ou para falar com alguém que não é a pessoa mais adequada. Tá? Então, é satisfazer as expectativas e as necessidades de cada cliente. E
Saber ouvir, saber prestar atenção na conversa, é aquilo que eu falei, é o ouvir ativo, tá? O cliente muitas vezes ele vai dar a dica do que ele precisa e do que ele quer. Você não precisa procurar a informação, ele vai te trazer. Se você estiver ouvindo atentamente, você vai conseguir saber o que ele deseja. Fazer sempre além das expectativas. O cliente ele espera que seja sempre feito mais do que aquilo que ele espera. Isso é ponto para a empresa. Quando a empresa consegue, desde a recepção até o momento de expedição do produto, consegue exceder a expectativa do cliente. Ele sai muito satisfeito, tá? Então, falamos aí do tipo de atendimento com o superior, do tipo de atendimento ao cliente e do tipo de atendimento ao telefone. Esse é o mais comum, a secretária vai fazer o tempo todo, tanto em ligações internas quanto em ligações externas, seja aí cliente, fornecedor, seja quem for. O atendimento telefônico, ele segue alguns critérios, tá? Primeiramente, porque muitas vezes o primeiro atendimento que a empresa vai fazer, geralmente é por telefone, tá? Então o cliente muitas vezes não vai até a empresa, primeiro ele liga na empresa para saber quais são os serviços, quem atende, quem não atende, preço, cotação. Então, geralmente o primeiro atendimento é feito por telefone. Então, o ideal é que quem está no papel de secretaria, de recepção, de telefonista, saiba que o telefone nunca pode estar ocupado. Então, não pode ficar de conversa paralela ao telefone, porque a linha telefônica da empresa ela é muito importante para recebimento de chamadas importantes, chamadas que vão gerar lucratividade para essa empresa, tá? Então, nunca pode deixar tocar muitas vezes. O ideal é você atender sempre no primeiro toque, porque isso mostra a prontidão da empresa, tá? Então, a secretária, a recepcionista, não pode estar longe do telefone, ela tem que atender o mais prontamente possível, porque o cliente pensa assim: se atendimento telefônico falha, imagina como é o atendimento lá na empresa presencial, tá? Então, o atendimento telefônico tem que ser de pronto, ela tem que atender na primeira chamada. O ideal é que ela saiba utilizar, por exemplo, as chamadas, as aberturas ideais para a empresa, para a chamada, tá? Então, por exemplo, se identificar, por exemplo, falar o nome dela, bom dia, boa tarde ou boa noite, o nome da empresa, né? Um tipo de abertura formal para a chamada, tá? Nunca tratar a pessoa como amorzinho, lindinha, carinho, a gente já falou isso lá no módulo de marketing pessoal, reforçando aqui para atendimento telefônico, tá? Sempre chamar o nome pelo nome, ou senhor ou senhora, tá? Tentar evitar a intimidade que você não tem ao telefone. Cuidado com o tom da voz. Lembra que a gente falou na aula passada que o tom da voz influencia muito nos sentimentos que você queira passar? De insegurança, de agressividade, de irritação. Então, cuidado no tom da voz. O tom da voz tem que ser o mais adequado possível. O sorriso na voz tem que transparecer na chamada, tá? Que mais? Cuidado ao transferir chamada, tá? Para transferência de chamada, o ideal é sempre pesquisar qual é o ramal correto, transferir a chamada pesquisando para onde vai, para não transferir para ninguém incorreto, onde o cliente fica insatisfeito, ou onde o fornecedor vai cair na central de vendas quando tem que falar na área de compras, tá? Sempre saber o máximo de informações da pessoa que está ligando antes de transferir a chamada, para se certificar de que está fazendo uma transferência correta. Sempre intermediar a transferência, então antes de fazer a transferência, ver se a pessoa que vai receber a chamada está disponível, se ela pode falar naquele momento, senão você transfere, a pessoa está ocupada, não pode atender, e a pessoa que queria falar nem vai conseguir falar com o destino da chamada, tá? Que mais? Anotar recado, gente. Tem gente que não dá atenção para recado. Quantas vezes você liga em algum lugar e você fala assim, olha, fulano não tá. Você pode anotar um recado para mim? Então, a pessoa anota de qualquer jeito, não anota seu nome, não anota seu telefone, não anota qual era o assunto, se é urgente retornar, se não é urgente retornar, se tem que ligar no celular, se tem que ligar no fixo. Então, recados bons são aqueles bem anotados. Sabendo quem ligou, a hora que ligou, qual era o assunto, se puder adiantar, se é urgente o retorno ou não, se a ligação do retorno tem que ser feita por telefone ou se pode retornar por e-mail, tá? Então, anotar bem o recado é papel da secretária e da recepcionista, tá? Não adianta anotar recado sem pé nem cabeça. Quem ligou ou então só anotando o nome, não anotando o telefone para retorno, tá? Então, cuidado com anotar recado, tem que ter preocupação com a anotação de recado, tá ok? E cuidado, gente, com a utilização de celular. Por mais que o celular seja muito importante para encontrar a secretária ou assessor, no ambiente de trabalho tem que deixar no mudo, tem que deixar sem som, porque qualquer ligação particular pode incomodar, por exemplo, uma reunião, pode incomodar o superior quando você está lá despachando alguma assinatura de documento,
tá? Então, o celular pode ficar no bolso da secretária? Pode, mas tem que ficar sempre no mudo, para que não ocorra esse tipo de coisa chata, de, né, tá no meio de uma ligação com o cliente, começa a tocar o seu celular particular, ou tá no meio de uma reunião, começa a tocar o seu celular particular, tá bom? Então, finalizamos atendimento, vamos falar um pouquinho sobre a administração do tempo, tá? Pra gente encerrar aqui o nosso próximo capítulo. Já que o atendimento telefônico demanda a maior parte do tempo da secretária, a administração do tempo é muito importante, tá? É importante ela saber que todos nós temos o mesmo tempo. A diferença é o que nós fazemos com ele. Outra frase: o tempo é um recurso precioso, não pode ser recuperado ou expandido. Saiba usá-lo, pois ele proporciona oportunidades iguais. O que eu quis dizer com essas duas frases? Que é muito importante a secretária saber que ela tem que administrar muito bem o tempo dela. Se ela não trabalhar com a administração do tempo, automaticamente vai ficar alguma coisa sem fazer, tá? Vai ficar alguma coisa feita mal feita, ou então ela vai acumular serviço, vai deixar de fazer aquilo que ela poderia fazer com a maior eficiência, tá? Então a administração do tempo não é só para a vida profissional, é para nossa vida pessoal. Todo mundo tem o mesmo tempo. Por que que uns conseguem trabalhar, estudar, fazer tarefa, cuidar da mãe, cuidar do cachorro, cuidar da casa, enquanto outros não conseguem fazer nenhuma atividade bem feita, né? Então, tudo isso é a administração do tempo. Ver aquilo que você está fazendo com o seu tempo para fazer com que ele valha a pena, para que ele seja otimizado, tá? Em gastar todo o seu tempo com coisas importantes, ok? Então, para que a gente possa utilizar o nosso tempo de forma racional, a gente tem que planejar nosso dia, planejar a nossa rotina. E isso é muito cobrado dos administradores e não vai ser diferente para secretário ou para assessor. Ele tem que administrar muito bem o tempo dele para fazer render o tempo e fazer com que todas as atividades sejam cumpridas no prazo solicitado, tá? Então, a utilização do tempo de forma racional é o principal fator que a gente vai trabalhar nesse conteúdo agora, tá? Que eu vou dar algumas dicas para vocês, para quem vai trabalhar aí no meio corporativo, para que possa fazer a administração do tempo, tá? Então, primeiro, se a administração do tempo é importante, quais são as atividades que demandam o maior tempo da secretária? Então, ela vai passar a maior parte do tempo lidando com documentação, seja com redação, porque ela vai redigir textos e documentos, seja lendo documentos, assinando documentos, despachando esses documentos com os superiores, arquivando esses documentos posteriormente nas pastas corretas. É ela que vai estar administrando reuniões, telefonemas, ela que vai estar intermediando processos de resolução de problemas. Então, são atividades que vão demandar a maior parte do tempo dela. Então, dentre essas atividades, o que ela tem que fazer? Né? Como que ela pode fazer para otimizar essa rotina que já é atribulada? Então, eu coloquei algumas dicas aqui nesse slide. Como, por exemplo, planeja seu dia, estabelece horários para fazer as coisas. Exceto telefonemas que vão acontecer o tempo todo, estabeleça uma rotina. Se você sabe qual é a hora que o seu superior chega, deixa aquela hora que ele chega para já resolver os assuntos mais importantes, né? Antes dele chegar, já se prepara, já redige os documentos, imprime, deixa nas pastas. Depois, quando ele chega, já vai fazer as assinaturas, já vai despachar os assuntos importantes. Na sequência, já faz o seu arquivo, se você estiver mais ociosa. Em dias que você tenha mais problemas no dia a dia para resolver, deixa o arquivo para o dia seguinte, tá? Então, o planejamento da rotina com horário facilita muito, porque você consegue se programar dentro da agenda do seu superior, dentro da agenda da rotina da empresa, para ter um horário específico para cada coisa. Quando você cria horários, é mais fácil de você saber quando você está ociosa ou não. Se você não planeja seu dia, você nem sabe quando você tem sobra de tempo, tá? Saiba quais tarefas você pode delegar. Nem sempre tudo que você faz, você precisa fazer presente. Você pode delegar alguém, tá? Olha, eu preciso arquivar esse documento, mas tem uma outra pessoa que está indo nessa mesma hora arquivar um outro documento dela. Pede esse favor, fala, você pode colocar esse documento aqui nessa pasta? Pronto, você já economizou uma ida até o arquivo. Você vai pegar uma assinatura com alguém e tem alguém passando que já vai para aquela sala, olha, você pode levar esse documento para o seu chefe assinar e me devolver quando você voltar? Então, tudo isso é para você evitar, às vezes, desperdício de tempo e processos que você poderia delegar a outras pessoas. Nem sempre a secretária vai ter que fazer tudo sozinha. Ela pode, sim, pedir ajuda quando ela se sentir sobrecarregada, para ela poder dar conta de toda a rotina dela. Lembra?
Já que o telefonema faz com que ela fique muitas vezes presa na recepção por muito tempo, sem poder sair, sem poder se ausentar muito tempo. Às vezes a empresa não tem uma secretária substituta, tem só uma. Então, como que ela vai se ausentar muito tempo da recepção se ela não pode deixar o telefone descoberto, né? Então, ela às vezes vai precisar mesmo da ajuda de pessoas para poder fazer a rotina de documentação dela, tá? Estabeleça horários para fazer assuntos pendentes. Aquilo que você não conseguiu fazer no dia anterior, coloca na primeira hora como sendo urgência para já resolver, para não ficar esperando o meio do dia ou o final do dia para você não conseguir fazer novamente, tá? Porque aí você não deixa a situação virar emergência, não deixa aquilo que você deixou de fazer no dia anterior passar por muito tempo sem fazer, tá? Fale somente o necessário ao telefone, a linha não pode ficar presa, o telefone não é central de fofoca, é para você escutar, entender, processar, responder e finalizar a conversa, tá? Não é para ficar se delongando na conversa, sendo que você precisa resolver outros assuntos que também são tão importantes quanto, tá? Concentre-se nas tarefas, vai fazer uma tarefa, se concentra, vai até o final, não divaga, não fica fazendo outros assuntos ao mesmo tempo. Pegou uma tarefa, vai até o final, tá? Crie horários para resolver assuntos pendentes, a gente já falou, né? Acho que só. Estabelecer rotina é o mais importante, tá, gente? É o mais importante de tudo. Quando você cria uma rotina, você acaba fazendo ela todos os dias da mesma forma e você consegue dar conta do trabalho. Você nem percebe, às vezes, que seu dia foi tão atarefado porque você conseguiu estabelecer horário para tudo, tá? É muito importante criar rotina. Benefícios da administração do tempo. É importante a gente aprender a administrar o nosso tempo, porque a gente tem um maior domínio, um maior controle sobre o nosso trabalho. A gente não pode trabalhar na urgência. E é uma coisa que eu sempre falo. Tenta identificar de quem é a urgência. A urgência é sua ou é a urgência de quem pediu? Será que quem te pediu na urgência, ele não passou do prazo dele e é por isso que ele está te pedindo com urgência? Tenta sempre entender, urgência e emergência nem sempre vão acontecer e nem podem acontecer com frequência. O ideal é que todo mundo se planeje. Quem te pediu alguma coisa, que te peça com antecedência, para que você tenha tempo de produzir um bom resultado. Não adianta a pessoa te pedir na urgência, te pedir com rapidez para você fazer mal feito. Então entenda de quem é a urgência. A urgência é sua em resolver ou a urgência de quem pediu? É urgente para agora ou é urgente para daqui a uma hora? Tá? Então, se é daqui para uma hora, não é mais tão urgente assim. Você tem tempo para fazer, tá? Então, tenta entender de quem que é a urgência. Toda vez que você cria uma boa administração, você possibilita um maior domínio, um maior controle do seu trabalho, aumenta a sua produtividade, você consegue fazer mais coisas no decorrer do dia, porque você estabeleceu uma rotina e consegue sempre flexibilizar essa rotina se você cria horários específicos para resolver assuntos, tá? Te dá uma maior segurança, porque você sabe o que você tem que fazer cada horário do seu dia. Eu não sei vocês, mas eu fico bem perdida quando eu não estabeleço rotina para o meu dia, tá? Eu acabo ficando sem saber o que vai acontecer, acaba te dando mais ansiedade. Então, criar rotina com horários é muito bom. Ter agenda com horários é melhor ainda, tá? Isso vale para a vida pessoal e para a vida profissional. Para quem estuda e trabalha, precisa estabelecer uma rotina muito rígida com o horário para dar conta de tudo, tá? E, principalmente, a administração do tempo é te permitir equilíbrio entre trabalho e vida profissional. Ninguém precisa ficar mais do que o horário de trabalho na empresa porque deixou de fazer alguma coisa, tá? Tem gente que passa aí 10, 12 horas na empresa porque não consegue dar conta do trabalho em 8 horas. Aí a gente tem que ver a demanda do seu trabalho que está muito grande ou você que está deixando correr muito frouxo a sua rotina. Passando o tempo todo de conversa paralela, passando o tempo todo fazendo coisas desnecessárias, não focando bem no seu trabalho, tá? Aquilo que você faz em 12, se você focar, se você controlar o tempo, se você não ficar de conversa paralela, facilmente você vai fazer em 8 horas, tá? Então, ter equilíbrio, ter tempo para você ter uma vida pessoal fora do seu trabalho, para você poder estudar, para você cuidar da família, para você ter vida pessoal fora do trabalho. Todo mundo tem que ter vida pessoal depois do trabalho. Ninguém é obrigado a fazer 12 horas de trabalho porque não está dando conta da sua vida profissional, tá? Então, repensem, se você é essa pessoa que está fazendo muito tempo de trabalho, cuidando pouco do seu lado pessoal, chega uma hora que o estresse, que a depressão podem chegar, tá? Por conta de uma rotina de trabalho muito atribulada. Então revejam o seu tempo, administra melhor o seu tempo para poder também ter uma vida pessoal fora do seu ambiente de trabalho, tá? Por último, o que a gente vai ter aí de atividade para nota?
Vocês vão responder um questionário, tá? Sobre as aulas que a gente falou hoje, sobre a administração do tempo e sobre os tipos de comunicação. Eu propus aí para vocês 4 questões, tá? Façam a caneta, tanto a pergunta quanto a resposta. Sigam esse roteirinho que eu coloquei aqui no último slide. Não faz atividade a lápis, porque eu não consigo corrigir nas fotos, tá? Postem a atividade só no dia da postagem, que no caso aqui é dia 17 de abril, a próxima postagem de atividade de vocês. Não postem antes, postem no grupo, não me manda inbox. Eu não vou receber a atividade inbox, não vou receber a atividade postada antes, tá? Eu vou deletar, eu vou excluir, porque para mim fica muito mais fácil corrigir se vier tudo num único fluxo de mensagens, tá? Então, postem para mim essas atividades, essas 4 questões que eu propus aqui para vocês poderem fazer sobre esses 2 capítulos no dia 17 de abril, tá bom? E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.